Tem uma situação legal que no podcast da Gringos eu não pude falar o santo, e agora eu posso e eu faço questão de falar para todo mundo ouvir. Ex-Câmbio Negro. Então, o Câmbio Negro procurou a gente para fazer um disco e aí a gente começou a estudar os fonogramas e tava tudo travado com empresas e tal, estavam dando um golpe no Câmbio Negro há 20 anos. Só que o Ex tinha todos os documentos guardados há 25 anos. Que benção, Ex. E aí ele tinha lá o documento de liberação do terceiro disco, que então descaracterizava o contrato, aí a advogada já fala, não, tem a brecha aqui, não, dá pra gente ir assim, tá. Entrei na UBC pra ver o registro dos fonogramas, estava registrado como autor das músicas um cara que não é o Alexandre Tadeu, vulgo ex-Câmbio Negro. Falei, mano, quem que é esse cara que tá autor das músicas? Um cara X, que era o cara da editora que tava com as obras do Ex. Ex, procura advogado aí em Brasília, tá aqui os prints, print não some, já diz o Edgar o Novíssimo, print não some, tá aqui. Uma semana depois o cara tirou tudo do ar, então ele tinha os prints. Vai no advogado, entra com uma ação, pega essa obra de volta. O Ex hoje é dono das 3 obras dele, porque ele entrou com a ação, ganhou indenização, porque ele tinha documento guardado. E quando a gente foi lá no Gringos, eu não podia falar quem era, porque não tinha saído a ação. Deve ter um monte de grupo assim. Já transitou. Sigilo de proteção Mas agora ao interessado. Agora já transitou em julgado o processo, ele já ganhou o processo, ele está só em fase para executar a sentença para receber. Execução. Mas ele é um dos casos. E deve ter um monte de grupo assim. Tem lá a cena do rap toda de Brasília tem uma questão com a mesma empresa. E isso vai abrir um precedente gigantesco. Então eu acho que falando da gente, a gente é os caras mais fãs do nosso trabalho. A gente ama o que a gente faz. Acho que os fãs são tudo, né? É muito importante você amar o que você faz. Sabe, você gostar do seu trabalho, você gostar do que você desenhou, do jeito que você está dançando, ou que você está tocando. A gente é muito crítico daquilo que a gente faz. Você tem que gostar do que você faz. Eu lembro do Espeto falar, você quer ter um estilo original? Você pega um pouquinho de cada coisa que você gosta, bate no liquidificador e bebe. Aquilo fica na cabeça. Porra, o que ele quis dizer com isso, né? Aí você pegava lá o estilo do Bodé, o estilo de não sei quem, o estilo do Espeto, e misturava isso para poder criar um estilo. E aí quando você cria um estilo, a gente é crítico pra caramba do que a gente cria. Porque às vezes você desenha e fala, não tá legal, vamos fazer de novo. Não tá legal, vamos fazer de novo. Até ficar do jeito que a gente gosta, assim, sabe? Então... é importante a gente ser crítico daquilo que você gosta. Não pegar o braço de um, a perna de outro, o olho de outro, formar um negócio, colocar pra fora, se todo mundo tá gostando, então tá bom. Ou então esse aqui pra deu certo fazendo essa caneca aqui, eu vou fazer uma igual. Só que em vez de montar assim, vai estar, sei lá, sabe? Pô, tenta criar o seu estilo, sabe? E hoje tá acontecendo uma coisa inédita nos meus 30 e poucos, quase 40 anos de amizade com os gêmeos. Então a gente está aqui sem desenhar. Exatamente. A gente fica assim, ó, enrolando o fio. Nunca fiz uma reunião ou qualquer coisa. Qualquer coisa. É a primeira vez que eu vejo eles com a mão no bolso. É que senão a gente não fala bem, mas a gente não consegue falar. A gente fica assim, ó. Não, mas aí a gente ia fazer a entrevista assim, a gente ia ficar os dois aqui assim. Mas aí ia ficar muito chato, né? Com certeza. E eu ia falar pro mais um artista quebrando barreiras novamente. Sabe? Porque a gente assim, sempre estudou, desde pequeno a gente nunca parou de estudar arte. Tanto que a gente não quis fazer faculdade para se dedicar a gente no nosso quarto desenhar 24 horas sem parar durante 5, 6 anos. E eu acho que essa inquietação que a gente tem, né? Eu acho que é justamente isso, assim. Você descobre o seu estilo, né, a sua fórmula, vamos dizer assim. A gente está feliz com ela, mas a gente entende que em tempos e tempos a gente tem que sentar nós dois, sozinho, colocar uma música lá, colocar Bambata, colocar Raul Seixas, colocar Milton Nascimento, o que a gente gosta de ouvir, e desenhar. É importante a gente continuar desenhando, assim. Continuar alimentando isso, assim, porque tudo parte do desenho, né? Tudo parte da imaginação. A gente acredita muito na imaginação, no poder da imaginação, assim. Aquilo que você alimenta para imaginar e aquilo que você consegue concretizar, né, através dessa imaginação lúdica que a gente tem. Então, é dali que parte todos os projetos que a gente vai fazer, é do desenho.
É daquele momento que a gente senta com o nosso caderno, desenha, ele olha e complementa, eu olho e complemento, e ali surge uma ideia que vai parar numa tela, numa lateral de um prédio, ou numa exposição, ou enfim. Existe o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é algo energético que acontece simultaneamente no resto do mundo. Então, assim, e nós podemos provar que as coisas aconteciam simultaneamente, porque ao mesmo tempo que nós estávamos se achando os pioneiros de algo que nunca fomos, as pessoas estavam dançando e fazendo em outros lugares. E a gente descobriu, né, nessa flexibilidade do tempo e resgatando a memória dessas pessoas que estão invisibilizadas. E aí, falando um pouco de invisibilidade, eu acho que nós estamos, assim, sem querer entrar muito nesse momento político, da fala política, existe uma coisa que o hip hop sempre vai fazer, que o hip hop salva vidas, o hip hop te dá conhecimento, o hip hop te dá oportunidades, o hip hop te cria ambientes onde você pode lutar por algo e você poder fazer essas campanhas em favor, em prol de coletivos, né? Porque quando você mesmo falou aqui há minutos atrás que as pessoas são egoístas, né? E eu reforcei a sua fala dizendo que o mundo sempre foi dessa maneira. Exatamente. A gente tem um momento que a gente precisa parar tudo, para tudo. Quando nós temos problemas, né? A gente senta, nós três aqui, a gente fala assim, não, para tudo. Vamos dar um passo para trás e vamos reconectar, porque senão a gente não fica na mesma sintonia. A gente não briga, nós nos reconectamos para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira mais adequada. E eu falo isso porque eu estou aqui com meus parceiros de vários negócios que não são negócios, são coisas que a gente faz artisticamente, e se a arte não servir para fazer você se refletir, o nosso trabalho não está sendo bem feito. E quando a gente fala sobre como fazer as coisas de uma maneira que faça com que as pessoas se conectem com coisas boas, nosso trabalho também não está sendo bem feito. Mas não é porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem feito, é porque as pessoas não estão preparadas para poder receber todo o amor que nós estamos para distribuir. Tinha São Bento, que era esse berço que todo mundo se conectava e a gente sentia que estava realmente num filme, né? A gente chegava lá, era arrepiava, assim, você fala, puta, né? Você sentia essa energia e falava, cara, você acredita no mesmo sonho que eu, ela também acredita, Então a gente está vivendo nesse sonho em conjunto, sem você saber, às vezes, sabe? Caramba, a gente tá... essa música que você tá tocando tá fazendo eu dançar e eu imaginar uma cena aqui na roda e ele tá grafitando, escutando o que você tá tocando e o Gunnar tá falando e ela tá dançando também. E cada um de um ponto da cidade também, distante. Tudo, né? Conectado. E acho que de uma certa forma, isso que aconteceu aqui... Isso hoje faz tanta falta. Não, e o mais louco que isso que estava acontecendo aqui, estava acontecendo no mundo inteiro, igual. E tem uma outra coisa... E outra coisa também, a gente que conheceu o hip hop em São Paulo, naquela época a gente achava, pô, será que só existe aqui? E hoje, assim, através de 40 anos de pesquisa, a gente começou a descobrir que existia o Brasil inteiro aconteceu igual, no mesmo tempo, sabe? Então, é muito louco você saber que o que a gente estava fazendo aqui, estávamos fazendo em Manaus, estávamos fazendo em Belo Horizonte, estávamos fazendo no Sul, estávamos fazendo no Acre, estávamos fazendo em Belém do Pará, Vitória, Brasília, Curitiba, e ao mesmo tempo na Europa estava uma cena forte, Estados Unidos. E assim, a gente teve que aprender a viver o nosso sonho. E depois que a gente mergulhou de cabeça nesse sonho, e cada vez mais foi entendendo que é isso aqui que a gente quer fazer para a vida, é isso que a gente acredita tanto nisso que a gente não pode guardar só para nós. Então, de que forma que a gente tem que abrir e mostrar isso para as pessoas? A gente encontrou isso pintando. E não sabia, sem saber se a gente mostrar isso ia acontecer alguma coisa ou não. A gente não pensava nisso.
Era necessidade, a gente tinha De essa mostrar para todo vontade. mundo. Não, a gente tinha essa vontade de se comunicar através da arte, né? De colocar para fora o que a gente acreditava. E aí a gente estava feliz. Era isso que a gente precisava, colocar para fora, só. O que aconteceu em 1980 eu fui campeão em 95, não, 1985 ou 6, Muito bom, eu né? já jogava ioiô e dançava break já. Eu participei do campeonato Ibirapuera de ioiô e aí eu fui pra final, entre os 5 campeões, né? Eu já tava me preparando para ser recordista de voltas e voltas de ioiô. E aí a minha soberba, por isso que eu sempre falo, eu nunca perco pra ninguém, eu só perco pra mim mesmo. A minha soberba foi não arrumar o ioiô antes de subir no palco. E nesse dia eu subi achando que eu era o melhor do mundo. E aí eu subi no palco, comecei pá. Aí o meu ioiô quebrou e foi um pra cada lado. Ele foi e não voltou. Então esse truque não é tão novo assim, eu sei fazer ele. Na verdade, eu ainda advogo, né, Armando? Só que numa outra vertente. Eu cuido de uma fábrica de discos de vinil. Antigamente, quando eu era só advogada, eu trabalhava em banco, no sistema financeiro, fazendo contrato, enriquecendo os banqueiros. Aí eu cansei dessa vida, fui cuidar do meio ambiente, na área ambiental. Aí eu comecei a ver que era uma tortura, porque o que eu queria fazer não acontecia. E aí eu, de repente, caí de paraquedas na Avenida Brasil, há 5 anos. E aí trouxe todo o meu conhecimento jurídico desses anos trabalhando no banco e aplico na Avenida Brasil. Então não é uma transição. Na verdade, eu ainda advogo, só que hoje eu trabalho numa cena cultural, junto com o Rooney, junto com o Marco. A gente tem alguns eventos que a gente faz junto, e eu vou contribuindo para essa cena, com toda essa minha expertise do corporativo, eu trago isso para a produção de eventos que eu faço, né? Eu sou meio multitarefa. Quando você percebeu que queria viver da música? Olha, sempre foi muito difícil, né? Eu sempre tive muito medo de ir pra música, principalmente porque eu queria estar no rap, né? Mas, primeiramente eu fui pra equipe de baile, né? Que era cultural na quebrada, equipe de baile. Não só ser DJ, mas fazer parte de uma equipe de baile. Era essa a intenção, né? E o rap chegou depois pra mim, né? Assim, que eu soube que eu poderia fazer parte do rap. Mas mesmo assim eu não tinha essa pretensão de viver só disso, e continuei trabalhando, seguindo com o meu trabalho e me dedicando ao rap, né? Aí começou a aparecer shows e começou a atrapalhar nos horários de trabalho, e eu não sabia o que fazer, porque a gente que não é herdeiro, que não tem onde morar, que vive de favor, que vive de aluguel, você não pode abandonar, né? Você tem que trabalhar. O que eu vou fazer? Aí a minha mãe deu a ideia, ela falou, vamos trabalhar na rua, de marreteiro, de camelô, vender bala, doce, guarda-chuva, touca, luva, ventilador, CD. Vamos trabalhar na rua, porque aí faz o seu próprio horário e você consegue treinar e consegue fazer show. Aí acho que esse foi o primeiro grande passo, assim, de eu começar a viver na música mesmo, que foram uns 6, 7 anos trabalhando na rua e tocando, até que chegou uma hora que não dava mais para eu conseguir estar na rua e tá indo no estúdio, tá ensaiando e tá indo fazer show. E eu falei, com muito medo, eu ainda falei, caramba, eu vou ter que deixar minha banca na rua e vou viver de rap. E isso fazem certeza mesmo, faz 27 anos isso. Eu tô na música desde 1990, mas só na música desde 98.